Kalimera, Ticanes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Wesley Noturno, sou brasileiro, já estou na Europa há 6 anos e 8 meses e posto vídeos de segunda a sábado. O vídeo de hoje, ele foi... enfim, eu postei um vídeo há algumas semanas atrás, uma semana, contando meu relato de agressão que eu sofri em Portugal. E depois disso eu recebi muitas mensagens, inúmeras mensagens de pessoas que passaram por situações semelhantes ou de pessoas que vieram só para deixar uma mensagem de apoio. Muitas pessoas comentaram os meus vídeos e muitas pessoas vieram também através das minhas redes sociais, o Instagram, é @wesleynoturno, me segue lá se você ainda não me segue. Eu quero muito chegar aos 800 e até mais inscritos, né, no Instagram, seguidores. Quero também ter muitos inscritos aqui no meu canal do YouTube, então por favor, se inscreva no meu canal, ative as notificações, vídeo de segunda a sábado. E eu comecei a receber mensagens de Alices que vieram pela Dani Delanos, que postou um vídeo contando a minha história. Graças a Dani eu tive coragem de soltar o meu vídeo. Lari Teófilo fez um IGTV maravilhoso, onde ela também conta e luta ao meu lado, né, por essa causa. E o Gargarejo, as meninas do WhatsApp, que também acompanham as minhas histórias, me acompanham. Então eu recebi mensagens de pessoas que passaram por agressão dentro e fora da Europa. E cada vez mais as mensagens estão chegando e às vezes elas chegam como pedido de socorro. Já recebi mensagens de garotos, homens que, por não serem assumidos, não tiveram a coragem de denunciar e conseguir, a menos de 4 de 5 dias, ajudar uma pessoa, um rapaz, a ir a uma dessas casas de apoio, uma dessas associações de apoio. Eu passei para ele o contato, ele pediu. E eu não sei se ele chegou aí, mas pelo menos o primeiro andar, né, o primeiro degrau ele deu, que foi pedir ali o número do apoio. E eu comecei a receber muitos casos, e resolvi gravar um vídeo hoje contando um caso que eu recebi. Quero já informar que o nome não será entregue, né, eu não vou mencionar o nome da pessoa por questões de segurança. Eu também já tinha conversado com a minha psicanalista, psicóloga, a doutora Renata, e por questões jurídicas, por questões de segurança, o nome da pessoa não vai ser mencionado, tá bom? Não vai ter nome, e enfim. Mas antes de contar o caso dela, que ela me mandou e pediu como se fosse uma ajuda, eu resolvi ler alguns casos que eu vi aqui no Instagram do Brasileiras Não Se Calam, que é esse grupo que mandou mensagem para mim no dia 9 de agosto, às 2 horas da tarde. E elas têm um Instagram maravilhoso, se chama Brasileiras Não Se Calam, onde brasileiras em todos os lugares do mundo relatam as agressões que elas sofreram e a xenofobia. E você vai ver que está muito interligado, né? São países completamente diferentes e os casos são quase os mesmos. Então eu separei aqui alguns para não ficar muito repetitivo. Eu tentei fazer a mudança de países, né? Nos casos eles deixam embaixo qual é o país que veio a agressão que ocorreu. Então eu fui ali meio que escolhendo para não ficar sempre o mesmo país e não pensarem que eu estou de marcação cerrada com um país X ou Y. Como eu vou falar bastante, peguei aqui um rosé Mateus. Olha, Mateus é meu rosé favorito, português, ainda bem que acho que aqui na Dinamarca encontra-se bastante. Mas uma coisa que eu não encontro aqui, e assim que eu voltar para Portugal, daqui a alguns dias, eu vou trazer vários licor beirão. Eu amo licor beirão e não tem aqui. Então, olha, uma das postagens lá do Brasileiras Não Se Calam, vou deixar o arroba delas aqui, o link também na descrição, começa com uma história. As histórias nunca têm nome, né? As vítimas, elas por questões de segurança, também não há nome, não há idade, não há nada. Então a história começa. Estava em um bar e um cara se aproximou e começou a conversar comigo. No momento em que eu disse que eu era brasileira, ele falou para mim: eu sou uma máquina sexual. Essa história ocorreu na Bélgica. Mais um caso. Eu estava na imigração e um policial me disse: vi logo que era brasileira, bonita assim. Eu respondi: isso é algo que um oficial de imigração deveria falar? Esse caso ocorreu nos Estados Unidos. O terceiro caso aqui, olha. Quando eu ainda era estudante universitária, trabalhava também em um café e trabalhava como baby sister. E só dormia por volta de 3 a 4 horas por noite para conseguir fazer tudo: estudar, trabalhar. Mesmo assim, escutei dos colegas da universidade dizerem que eu só tinha boas notas porque provavelmente eu dormia com os professores.
Esse caso aconteceu em Portugal. Depois tem mais um caso aqui, olha. Trabalhava em um restaurante indiano e quando estava limpando o chão, o pai do dono, já idoso, bateu na minha bunda e atirou aerosol, espirrou nela e tentou me agarrar à força. Fiquei mal, com o psicológico abalado, porque isso nunca tinha acontecido comigo no Brasil. Denunciei na polícia e a primeira coisa que me perguntaram foi: qual era a roupa que você estava vestida? Esse caso aconteceu na Austrália. O último caso aqui desse grupo é: uma vez eu estava conversando com um estrangeiro super simpático, um amor, mas quando eu falei que eu era brasileira, ele começou a me falar que tinha muito dinheiro e que gostaria de se divertir comigo. O caso aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente vê, né, o Instagram, brasileiras não se calam. Se você é brasileira, já teve alguma situação de xenofobia em algum país do exterior, em qualquer país, né, não é só Europa, manda mensagem para elas, elas têm esse trabalho maravilhoso, Instagram grandíssimo. O G1 já fez uma matéria sobre elas e a gente vê que os casos são quase que repetitivos, né? Quase que o mesmo caso. Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Portugal. E chegamos aqui ao relato, né, ao e-mail, a DM que eu recebi no Instagram no comecinho de agosto, assim que eu lancei o meu vídeo. É uma brasileira, ela tem 22 anos de idade e ela começa dizendo: Olá Wesley, sinto muito pelo que aconteceu. Eu não estava sabendo, imagino que não foi fácil para você. Eu não tenho tanto tempo de Europa quanto você, tenho apenas 2 anos e trabalho como staff, ajudando em um restaurante. Um dia desses, um cliente chegou, pediu um vinho e nós, staffs, tentamos ajudar e somos bastante sorridentes com todos, pois a gorjeta é que mais vale a pena nessa profissão. Eu sei, eu já trabalhei como staff, geralmente salário mínimo, só que a gorjeta, antes da pandemia, semanalmente era de 25 a 60 euros. Então a gorjeta é a que mais ajuda financeiramente quando você trabalha como staff ajudando em restauração, que é a profissão dela, sem nome, por questões de segurança, e ela continua. No final da noite, ao fechar as portas, eu fiz meu trabalho, e quando eu ia embora, ele apareceu. Por ter sido simpático no restaurante durante a noite, eu sorri novamente e cumprimentei com boa noite. Ele me fez olhar, ele guiou, né, a mão dele, ele me fez olhar um bolo de dinheiro e me perguntou se eu queria ir para um hotel, se eu queria ir ao hotel com ele. Eu virei e fui embora, e ele tentou encostar em meu ombro e eu saí correndo. Não tive uma história como a sua, porém quase entrei na triste estatística. Ocorreu em X, no bairro Alto, e o cliente era um francês. Aconteceu em Portugal isso. E ela depois continua dizendo, ela manda, né, ela se descreveu como pessoa, eu não vou, as características dela não vou usar, não vou descrever, mas ela tem ali, ela é bem novinha e tá vendo, né? Aconteceu e ela estava no local de trabalho dela, porque geralmente as desculpas, como a gente viu nos outros casos do Brasileiras Não Se Calam, é como é que você estava vestida, você estava bêbada, onde ocorreu. Eles jogam a culpa toda para cima da vítima. E quando eu li o caso dela, ela diz aqui, né, não tive uma história como a sua, porém quase entrei pela estatística. Você já entrou pela estatística de xenofobia e você quase entrou pela estatística também de um possível estupro, né, uma possível agressão. Você teve muita sorte em sair correndo e esse rapaz não te seguir, não ir atrás de você. Pelo que ela descreve, é um senhor de maior idade, um francês, e talvez deveria estar... Ela não descreve se estava cheio ou não o local. Ela diz que o restaurante fechou, então eu não sei se o caso aconteceu agora com a pandemia ou se antes, porque isso influencia também na hora do fecho do estabelecimento, mas pela localização é um lugar movimentado e acho que é por isso que a pessoa também não foi atrás dela. E para finalizar ali com chave de ouro, eu postei o meu vídeo, fui agredido em Portugal, link vai estar aqui embaixo. E o último comentário do meu vídeo é de uma pessoa, eu também não vou dizer nome e sobrenome, tá lá publicamente, a pessoa comentou, então quem quiser pode verificar.
E ele diz no meu vídeo, o vídeo relato que eu fui agredido, que eu sofri xenofobia, fui roubado e passei por uma agressão ainda maior. E ele deixou no comentário, né? Uma pessoa comentou no meu vídeo: homem, não é preciso ter trauma nenhum. Quando tomamos medicação, juntamos álcool e estamos num estado de total embriaguez, tudo de mal vai acontecer. Seja você mulher, negro, branco, amarelo, gay ou hétero. A sua história poderia estar na boca de qualquer um que mencionei, em qualquer parte do planeta. Cuide de si, do seu corpo, da cabeça, porque mais ninguém vai cuidar de si. Boa sorte. As pessoas sempre veem, né? Porque você tá bêbado. Se eu tiver mesmo bêbado, eu tava bêbado. Mas se você sai de casa bêbado, significa que as pessoas podem agredir você, podem te violar. Não tenha trauma nenhum. Desculpa, mas é empatia, né, meu amor? Eu passei por uma situação de agressão, eu passei por uma situação traumática e não ter trauma nenhum. Você é formado em quê? Porque eu tenho acompanhamento agora, né, com uma psicoterapeuta e um psicólogo. O psicólogo, ele veio por parte da Associação ILGA, apoio ao público LGBT, e a psicoterapeuta porque eu não consigo dormir, eu tenho problemas, eu tenho pânico para dormir, eu preciso de medicamentos para dormir, porque eu passei por uma situação traumática e tanto o psicólogo quanto a psicoterapeuta, quando eu li, né, esse comentário, eles ficaram horrorizados, porque é impossível não ter um trauma, né? Eu acho que o problema seria se eu tivesse passado por uma situação dessa e não tivesse ficado sequela alguma, nenhum trauma. Aí alguma coisa de errado, né, teria acontecido. Mas eu não sei, esse não é um nicho que eu queria trazer para o meu canal. O meu canal, quando eu criei, seria mais para falar sobre depressão, sobre maquiagem, sobre viagens, como conseguir trabalhos, Europa. Mas essa bagagem, ela veio. E eu não sei se isso vai resultar alguma coisa ou não. Eu, sinceramente, estou às cegas, né, com esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Mas esse caso, ele caiu nas minhas mãos e já estava pensando, sinceramente, em fazer algo relacionado a isso. Eu sigo duas pessoas que fazem um trabalho desses, admiro e assisto bastante, mas eu nunca me vi fazendo um trabalho semelhante. Então, como experimento, tá aqui o relato, né, dessa pessoa que me mandou a DM e já uni ali o canal, né, As Brasileiras Não Se Calam e com o feedback que eu também tive no meu vídeo, para vocês verem que independente de você estar sóbrio ou não, independente de como você está vestido ou não, vamos ser sempre vítimas, vamos ser sempre agredidos, e esse povo vem aí com desculpas de todos os lados, todos os meios, e é lamentável. Então, eu peço a colaboração de todos vocês, por favor, deixem um joinha nesse vídeo, é muito importante para mim. Comentem, né? Eu gosto de ver o feedback das pessoas, deixem nos seus comentários o feedback. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer esse canal crescer. Eu conto com vocês. E vídeo de segunda a sábado. E é isso. Esse, como é um experimento, eu vou soltar 2 vídeos hoje, porque vou soltar o vídeo que já estava programado e esse que eu gravei agora. E é isso. É nessa que eu vou. School!